porque eu tenho certeza que esse encerramento hoje, essa mensagem de hoje, vai fechar todo esse ciclo que nós iniciamos no começo do mês. Eu não vou prolongar, porque nós vamos orar muito aqui hoje. Eu quero separar um momento para que a gente possa profetizar muitas coisas, declarar muitas coisas, para que a gente possa consagrar muito daquilo que nós vamos viver em dezembro e em 2026, vai começar a ser construído aqui essa noite. Você crê nisso? Sabe, Deus tocou com esse tema no meu coração, com esse tema terminando bem, porque muitas vezes nós pensamos que porque nós não começamos bem, nós então vamos terminar mal também, porque nós começamos algo mal, nós vamos terminar mal. Nós somos levados às vezes até mesmo a desistir, entregar o ponto, sim ou não? Sabe, eu torço para o São Paulo, então, quando chega ali na rodada 15, nós São Paulinos já sabemos como que vai ser o restante do ano. Se tá legal, a gente sabe que vai piorar. Não sei se você entendeu. Não estou falando que se está legal a gente acha que vai continuar. Se está legal a gente acha que vai piorar. Se está ruim, a gente sabe que talvez a gente vai brigar para não cair. Essa é a vida de um São Paulino. E parece que quando chega no meio do ano e as coisas não estão dando certo, aí que a gente entrega mesmo, a gente para de assistir jogo. Eu pelo menos, eu sou aquele cara que só assiste quando está ganhando, sabe? Eu tenho um amigo assim, o Paulinho, e ele também é assim com o time dele. Existem torcedores assim como nós, que só assistem quando ganha, né? E a verdade é que muitas vezes quando algo não começou bem, a gente tende a acreditar que também não vai terminar bem. Talvez você começou esse ano com muita expectativa a respeito da sua saúde. Não, esse é um ano que eu vou investir tempo, eu vou treinar, eu vou me alimentar melhor, e de repente passou o meio do ano, você bateu a nave. Sabe, quando você começa a segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, salada, no segundo dia, na terça, mais saladinha, na quarta você está comendo McDonald's. Alguém se identifica comigo? Pelo amor de Deus, obrigado, Jesus. Talvez você tinha expectativas acadêmicas, não é? Não, esse ano eu vou ler 75 livros por semana. Gente, não é possível que só eu faça esses planos. Não, esse ano eu vou aprender 10 línguas diferentes. A língua dos anjos, não, brincadeira. Esse ano eu vou fazer muita coisa. Chega no meio do ano, o máximo que você leu foi o Léo Dias. Alô? Alguém? A verdade é que muitas vezes nós fazemos planos e nós somos vencidos pelo cansaço da jornada. Nós somos vencidos pelo cansaço da jornada. E aí porque o cansaço nos vence, então nós chegamos próximo do final do ano, ou nós chegamos próximo do fechamento de um ciclo, e a gente pensa que não tem mais jeito, não tem mais o que ser feito, vai terminar mal. Mas eu preciso te falar uma coisa: em Deus é completamente possível terminar bem mesmo não tendo começado bem. Presta atenção nisso. Às vezes o teu casamento não começou bem nesse ano, mas é completamente possível terminar bem. Às vezes a tua empresa não veio bem durante o ano, mas é completamente possível terminar bem. Às vezes você não viu portas se abrindo ao longo desse ano, talvez você está tentando uma vaga de emprego há muito tempo, talvez você está com um boleto atrasado, mas é completamente possível terminar bem. Porque presta atenção numa coisa: quem está no controle da minha história e da tua história não somos nós. Quem está no controle da nossa história não são as estatísticas do governo. Quem está no controle da minha história e da tua história é o Senhor. E se Ele está no controle de tudo, tudo é possível. Eu sei que muitas vezes você ouve isso, você fala assim: Gabriel, mas eu estou acreditando nisso, mas eu não estou vendo nenhum milagre acontecendo. Gabriel, eu não estou vendo nada de extraordinário acontecendo, eu não estou vendo nenhuma transformação daquilo que eu precisava. E pode falar a verdade, Gabriel, realmente para aquilo que precisa acontecer é o tempo. Mas posso te falar uma coisa: às vezes o terminando bem na tua vida é uma mudança de chave. Às vezes o terminando bem no teu ano de 2025 é um novo posicionamento. Às vezes o terminando bem no teu ano de 2025 é uma decisão que você toma, é um direcionamento que você recebe, sabe? Deixa eu te falar uma coisa: uma direção, um direcionamento pode transformar a tua história para sempre. Eu não estou falando apenas de um mês, eu não estou falando de transformar o teu próximo ano, não, eu estou falando de transformar a tua história para sempre.
Abraão, quando recebeu a palavra de Deus, ele não viu o milagre acontecendo, ele não viu a terra, ele não viu a descendência, mas Abraão recebeu uma palavra, e ele viveu debaixo daquela direção, e ele experimentou do terminando bem, do extraordinário de Deus, porque ele confiou em uma palavra, e ele tomou uma decisão. Às vezes tudo que precisa é tomar uma decisão. Às vezes tudo que precisa é de um posicionamento. Talvez esse não vai ser o ano que você vai ver grandes coisas acontecendo, mas você vai lembrar para sempre, não, 2025 foi o ano em que eu tomei o meu posicionamento. 2025 foi o ano em que eu me posicionei dentro da minha casa. 2025 foi o ano em que eu abri um jejum pelo meu casamento, e eu não abri mão disso até ver o meu marido e a minha esposa aqui comigo servindo ao Senhor. 2025 foi o ano em que eu abri um jejum, e eu comecei a buscar e orar pela conversão dos meus filhos, e hoje os meus filhos estão aqui servindo ao Senhor junto comigo. Ei, será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Uma decisão, um posicionamento pode transformar a tua vida para sempre. Para sempre. Às vezes nós esperamos por grandes acontecimentos, mas às vezes o que Deus está esperando de você é uma posição. Deixa eu te falar uma coisa: se você se posicionar diferente, já é algo grande que está acontecendo na tua história. É totalmente possível você terminar bem. Sabe por quê? Porque uma decisão, a única coisa que vai te custar, a única coisa que vai custar de você para você tomar uma decisão é um posicionamento em Deus. A única coisa que precisa para que você veja toda a tua história sendo transformada, todos os seus anos sendo transformados, é um posicionamento em Deus. Quantos vão terminar bem aqui? Mas sabe, existe algo que em meio à nossa jornada, em meio a essa decisão que nós tomamos, porque quando nós nos posicionamos e quando nós tomamos uma decisão, nós precisamos estar convictos nesse propósito. Sabe, não adianta nada eu e você tomarmos uma decisão hoje aqui no Palavra de Vida, mas semana que vem a gente já não está mais tão convicto e não está mais decidido da mesma forma. Não adianta nada. Nós não vamos ver algo sendo transformado. Nós não vamos ver as coisas mudando com o passar dos anos, porque se nós formos vencidos pela jornada, nada vai mudar. Faz sentido isso? É por isso que todas as vezes que eu tomo uma decisão, eu parto em uma jornada. Mas sabe, existem duas coisas que eu quero compartilhar com você, duas coisas que o diabo tenta roubar de nós em meio à nossa jornada. Duas coisas que o diabo tenta roubar de mim e de você, para que a gente não conclua a nossa jornada e para que a gente não termine bem. Quantos querem receber isso aqui essa noite? Vira para esse seu vizinho e fala assim: ó, você não vai deixar. Fala assim: você não vai deixar o diabo te parar. Fala para ele: você vai terminar bem. A primeira coisa que o diabo tenta roubar de mim e de você, o diabo tenta roubar durante a nossa jornada, é a nossa alegria. O diabo tenta roubar a nossa alegria. E agora eu não estou falando de felicidade, eu não estou falando de um momento, eu não estou falando de um sentimento momentâneo, eu estou falando de um estado. Felicidade é uma coisa, alegria é outra. O diabo muitas vezes vai tentar roubar a nossa alegria. Quero compartilhar com você nessa última semana, na sexta-feira, eu recebi uma notícia muito boa. Algo que eu estava esperando há muitos anos para poder viver, para acontecer, e de repente eu recebi uma ligação, e essa ligação confirmava aquilo, e eu fiquei muito feliz. Meu Deus, eu agradeci ao Senhor, e eu estava muito feliz mesmo, e isso foi no meio do meu trabalho, e eu desliguei o telefone, continuei o meu trabalho, e aí depois eu recebi uma mensagem, alguns minutos depois dessa ligação, que me proporcionou muita felicidade, muita alegria. Depois eu recebi uma mensagem, e a mensagem de uma pessoa próxima da minha família, uma pessoa próxima de mim, dizia assim: Gabriel, eu passei próximo do lugar que teu carro estava estacionado, e deixa eu te falar, levaram teu retrovisor embora. Gente, é muito ruim isso, é muito chato. E naquela hora eu ouvi o áudio, eu parei assim na frente do meu computador, eu falei: o que eu faço, né? Aí eu fui lá ver meu carro, meu retrovisor acabado no chão. Eu fiquei olhando no meio da rua assim, eu não sei, esse Lego eu não sei montar.
peguei o retrovisor, e enfim. Mas aquilo me deixou muito triste, me deixou muito nervoso com a situação, muito injusto. Eu fiquei muito bravo e acabou meu dia. Acabou meu dia. Eu falei, não, acabou, não preciso fazer mais nada hoje, acabou. Não tem alegria para mais nada. E eu bravo com aquilo, e aí na hora que eu e minha esposa fomos embora, eu entrei no carro, a primeira coisa que ela falou para mim quando ela entrou no carro, ela olhou para mim e disse assim, eu vou cortar o meu cabelo. Eu olhei para ela, eu olhei para o meu não retrovisor, e eu falei assim, dentro de mim, eu falei, não é possível. Eu falei, ela não está vendo o que está acontecendo, ela não está vendo a minha revolta, ela não está vendo que a gente acabou de perder um retrovisor, ela não está vendo tanto que eu estou nervoso com isso. E nessa hora o Espírito Santo falou comigo. Nessa hora Deus falou comigo. Sabe, uma notícia ruim não pode roubar uma vida toda de bênçãos. Ela está certa. Foi isso que o Espírito Santo disse para mim, Gabriel, ela está certa, sabe por quê? Uma coisa ruim que acontece não pode roubar uma vida toda de bênçãos que eu tenho para você. Sabe, é verdade que muitas vezes nós deixamos a nossa alegria ir embora por pequenas coisas. A verdade é que muitas vezes nós deixamos com que coisas pequenas se tornem grandes demais em nossas vidas. Quantas vezes nós perdemos a admiração pela pessoa que nós nos relacionamos por pequenas discussões? Quantas vezes nós perdemos a paixão pelo nosso trabalho por um feedback negativo? Quantas vezes nós perdemos a alegria de estar aqui, servindo ao Senhor, participando de uma equipe, com os nossos amigos, com os parceiros de ministério, por causa às vezes de um conflito pessoal com alguém? Quantas vezes nós estamos deixando pequenas coisas ficarem maior do que tudo? Quantas vezes nós deixamos com que pequenas coisas sejam mais importantes em nossas vidas do que todo o restante de bênçãos que Deus está fazendo? Ei, deixa eu te falar uma coisa, durante toda a tua jornada, durante toda a nossa jornada, o diabo vai tentar roubar a nossa alegria, ele vai tentar tirar a tua alegria, ele vai tentar tirar a tua mente das bênçãos de Deus, ele vai tentar tirar a tua mente do extraordinário que Deus tem feito na tua vida, ele vai tentar te mostrar um lado negativo, ele vai tentar te apontar os defeitos, ele vai tentar te apontar as coisas que não vão bem, para que você se esqueça dos pequenos milagres diários e das grandes bênçãos que Deus já tem feito na tua casa. Ele sempre vai tentar roubar a tua alegria. E sabe, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, quando nós nos posicionamos, muitas coisas vão acontecer que vão tentar roubar a nossa alegria e nos fazer parar. Talvez você se identifique com isso hoje, talvez esse seja o teu estado, você sente que você está empurrando com a barriga. Eu tô só empurrando esse final de ano aqui para terminar logo, porque eu não aguento mais, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais alegria no que eu estou fazendo, eu estou empurrando para terminar logo. Ei, Deus não quer isso para você, Deus não quer essa vida para você, Deus não tem isso para você. Eu creio pela fé que os seus olhos vão voltar a brilhar, que quando você olhar para a tua casa, os teus olhos vão voltar a brilhar pelo teu casamento. Quando você olhar para a tua igreja, os teus olhos vão voltar a brilhar. Quando você olhar para o teu trabalho, os teus olhos vão voltar a brilhar. O diabo não vai roubar a tua alegria. Não deixe com que pequenas coisas roubem a alegria de grandes bênçãos que Deus tem feito na minha história e na tua história. Nós não podemos deixar isso acontecer. Sabe, Deus não quer que você empurre o ano com a barriga, não. Deus quer ver você sonhando e planejando e crendo, acreditando, tendo fé, profetizando sobre coisas extraordinárias que ainda vão acontecer. Sabe, você não tem que olhar para esse final de 2025 apenas dessa forma, não, eu vou só empurrar para terminar, não, você tem que estar convicto, com alegria, com esperança de que algo maior vai acontecer em 2026, não deixe o diabo roubar a tua alegria,
E a segunda coisa que o diabo tenta roubar de nós, ele tenta roubar a nossa paz. Presta atenção nisso. Se ele não consegue roubar a tua alegria, ele vai tentar tirar a tua paz. Sabe qual é o contrário de paz? Sabe o que é a ausência de paz? Incerteza, ansiedade, insegurança. Quantas vezes nós temos alegria na vida que nós estamos vivendo e nas coisas que estão acontecendo, mas nós não temos paz. A gente não consegue dormir. Muitas vezes você está aqui no culto, você nem mesmo consegue se entregar verdadeiramente, porque não existe paz dentro de você. E sabe por que muitas vezes nós ficamos assim? Porque quando nós vemos todas as circunstâncias que nos cercam, nós temos medo. Sabe, naquele dia quando eu cheguei em casa, eu percebi rapidamente que além de tentar roubar a minha alegria, de todas as bênçãos que Deus estava fazendo na minha vida, o diabo estava tentando roubar a paz da minha casa. E por uma coisa tão pequena, muitas vezes nós deixamos a paz ir embora. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ter medo, você não precisa ficar preocupado, porque a ausência de paz é insegurança, ansiedade e medo, mas a presença de paz é Jesus. E todas as vezes que nós temos certeza e convicção de que Jesus está ao nosso lado, nós temos paz. Naquele momento eu percebi, eu preciso lembrar o meu coração, e eu preciso lembrar o diabo, quem é o meu Deus? Não importa o tamanho da adversidade, Ele está comigo. Não importa o tamanho do problema, Ele estará ao meu lado. Ei, meu irmão, eu preciso que você entenda uma coisa: durante a tua jornada, durante a tua trajetória, inimigos vão se levantar, dificuldades vão aparecer, notícias ruins vão te encontrar. Mas isso não pode roubar a tua paz, sabe por quê? Isaías 54, no capítulo 54, versículo 17, a Bíblia diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ei, não sei se você está entendendo isso. Mesmo que inimigos se levantem, mesmo que a dificuldade apareça, toda arma forjada contra você vai cair por terra. Por isso, quando essas coisas acontecem, não é para te matar, é para te lembrar que Deus está ao teu lado, e que por mais que inimigos se levantem, nada disso vai prosperar. E talvez você vai falar assim para mim: mas Gabriel, você não tem noção do tamanho dessa dificuldade, você não tem noção do tamanho desse problema. Aí você vai olhar e você vai citar Salmos capítulo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós faremos menção ao nome do Senhor, o nosso Deus. Não importa o tamanho do meu problema, não importa o tamanho da minha dificuldade, eu não confio em homens, eu não confio em carros, eu não confio em cavalos, as minhas dependências não estão nas coisas desse mundo, eu faço menção ao nome do Senhor meu Deus. Ele está comigo, o Deus da guerra já me livrou uma vez, Ele vai me livrar mais uma vez. Por isso, diabo, você pode ficar quieto, porque você já é um derrotado. Você não vai roubar a minha paz. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho do inimigo, você precisa entender isso em nome de Jesus. Não deixe tirar a tua paz. Gabriel, mas é difícil, eu sei, mas o Senhor está com você. Gabriel, mas eu estou com medo, eu sei, mas Ele é o teu refúgio e a tua paz, a tua segurança. Não deixe o inimigo roubar isso de você. E sabe, nessa noite eu gostaria de encerrar com você, mas para que nesse momento você ficasse de pé.